mental. Com o convidado José Alves, ele vai se apresentar, e ele tem uma importante experiência aqui, que ele é coordenador de um grupo de usuários do sistema de saúde mental. Então, isso vai bater um papo sobre os fatores protetivos e como o SUS, as pessoas com transtorno mental podem adquirir resiliência e protegerem de umas novas crises, ok? Então, Zé, eu queria que você se apresentasse, então. Com o convidado José Alves, ele vai se apresentar. Antes disso, eu queria falar para vocês que estão na mesa que podem participar. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para o Zé, ele vai responder e vocês entram, comentam, fazem comentários e participem. Podem participar. Se quiser ligar a câmera, pode ser só pelo áudio, pelo chat, não tem problema. Zé, a educação emocional é muito importante para a saúde mental. Né? Ela traz autoconhecimento, ela traz autocontrole. É importante a gente se conhecer melhor, conhecer nossas emoções, conhecer como a gente lida com as adversidades da vida. Eu queria que você falasse como nós podemos promover a educação emocional desde a infância, né? Como que o SUS, você como representante do SUS, como que você vê que o SUS pode contribuir numa educação, em programas e políticas públicas de educação desde a infância para a saúde emocional? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Alves Ribeiro, como a Vera já falou, sou presidente do Clube dos Amigos da Saúde Mental do Distrito Federal em Ação. Sou representante nacional também na categoria frequentador do serviço. E, pois muito bem, Vera, e todos que estão ouvindo, sejam todos bem-vindos a essa nossa live. E, assim, hoje, dentro do nosso quesito que nós procuramos passar para os companheiros, e inclusive quando a gente vai a uma palestra, qual eu também sou formado em palestra social, e o que a gente sempre leva para os nossos companheiros é o seguinte: a saúde mental, em especial, que é uma área que a gente muito discute, e até por um momento de questão mesmo social e também mundial, vamos dizer assim, nós estamos num momento muito dificultoso, porque eu tenho sempre falado que, nesse atual momento, não o Brasil, mas o mundo está doente mental, de uma certa forma, que, por causa dessa pandemia que está aí, e eu dizia aquela pandemia, num certo momento da minha vida, eu falava aquela pandemia, mas ela veio de uma forma tão rápida para o nosso país e abrangiu todo o mundo, que aí chegou um momento que eu já não falava mais aquela pandemia, mas eu falava essa pandemia que está no nosso meio. E que quem não esteve, quem não pegou ainda a doença, o maior problema dele, o maior medo dele, e isso mexia também com a mente dele, era o medo de pegar a doença, porque, infelizmente, mesmo a gente tendo tomado a vacina, como já tomamos, mas nós não estamos imunes de pegar a doença, e também, pegando, nós não temos a certeza de que nós estamos livres da morte, porque ela é uma doença letal, e isso, de uma certa forma, ela mexe com a mente de todos nós, e não só do Brasil, mas do mundo. Mas, como eu tenho sempre falado desse assunto, que nesse momento é muito afetivo, e ele afeta muito próximo de todos nós essa situação, o que eu hoje tenho como meta, de que sempre vem passando para as pessoas como meta a se cuidar da saúde mental, é que a saúde mental ela não pode ser cuidada já em último grau. Nós temos que cuidar da saúde mental na infância, logo, independente da pessoa estar sentindo problema ou não, a gente tem que ter portas abertas em qualquer serviço de saúde mental para que todas as pessoas tenham direito e liberdade a procurar um acompanhamento psicológico, se ele se sentir à vontade para isso, independente dele ter um diagnóstico ou não. Porque nós, na vida, nós temos um dilema muito triste para a nossa nação, é que a gente procura cuidar apenas do mal quando ele já está acontecendo. A gente nunca se cuida para ele não vir. A gente nunca se cuida para ele não chegar até a gente. A gente só passa a cuidar quando já está ferido. A gente não bota remédio no dedo para deslizar uma faca por cima e não cortar. A gente só bota o remédio quando o dedo já está cortado. Então, como toda situação, a saúde mental também é assim. A gente sabe que nós temos muitas crianças cometidas de transtorno mental e que, muitas das vezes, os pais, por não ter nenhuma orientação, acabam deixando aquela criança crescer
uma criança que poderia crescer com a saúde estável, principalmente na questão de saúde mental, ele cresce, ele é uma criança que se torna um adulto doente, se torna um adulto doente de saúde mental, porque ele não teve um apoio devido na hora certa, cuidado por uma pessoa corretamente que entendesse a situação, e nós também temos uma política pública que até hoje a gente percebe que ela não é voltada para a educação de saúde mental, que nós poderíamos hoje estar muito melhor na área de saúde mental, mas até mesmo os que já estão diagnosticados estão passando por um momento muito difícil, que é momento de acompanhamento, principalmente nessa época de pandemia. Você sabe, Vera, que eu tinha convidado 2 profissionais da área para estar discutindo isso com a gente também, mas, por incrível que pareça, por motivos pessoal, não foi possível, e a gente percebe isso, que eles também estão vivendo um momento muito difícil da vida deles. Os próprios profissionais que cuidam da área de saúde mental estão vivendo um momento muito difícil, e isso é muito fácil da gente perceber a falta de cuidado que as pessoas têm a receber, porque quando você vê o próprio profissional não tendo apoio do próprio serviço, não tendo apoio do governo para ele desenvolver o serviço, aí você já pode olhar que atrás de tudo isso tem uma dificuldade muito mais grande, que é aquela pessoa que ainda não é diagnosticado e ir até o serviço. Então, como nós estávamos falando da criança, as crianças, no primeiro momento da sua primeira infância, começam a conhecer as coisas, e aí ele começa a ficar uma criança meio que rebelde, e muita gente fala, muitas das vezes, que aquela criança é um menino que os pais não educam. E muitas das vezes não é problema de educação. A criança tem um problema de saúde mental, qual os pais não têm conhecimento disso, e ao não ter conhecimento, não procura buscar um tratamento para essa criança, e aí, muitas das vezes, por não conhecer, e aí eu tenho um relato disso muito claro, e já pude inibir muitas das vezes, pai de família batendo numa criança, que o menino está mexendo nas coisas, mas não entende ele que o menino é autista. Muitas das vezes ele nem percebe que a criança é autista, não tem um encaminhamento direto com os médicos para perceber que a criança é autista, e todo mundo sabe que uma criança autista, ele tem por tendência, e é natural dele, ele ser muito... todas as coisas, ficar muito incomodando ele. Então, quando essas crianças ficam muito incomodadas e os pais não têm conhecimento, a primeira coisa que eles tentam para acalmar a criança é reprimir, muitas das vezes bater. Então, a gente tem que ter um olho clínico muito ligado a essas situações para que a gente possa ensinar, não ensinar, mas pelo menos explicar para essas pessoas que essas crianças precisam de ser acompanhadas por um profissional que tem entendimento do que está acontecendo. Antes de você bater, faça isso. Leve seu filho até uma pessoa competente para que possa diagnosticar o que está acontecendo, porque, como eu vim falando, o doente, o jovem, a criança doente de ontem, é o adulto hoje doente. Então, se a gente cortar esse mal pela raiz, quando você vai cortar um pé de árvore, eu costumo fazer umas avaliações muito bobas, mas que é possível se entender por esse lado. Se você for cortar um pé de árvore, quando ele está novinho, molinho, você corta com um facão. Mas a partir do momento que ele cresce, que ele amadurece, é quase que impossível você cortar com o facão. Você vai ter que cortar com um machado ou, no mínimo, uma serra. E aí, a doença também, a gente tem que entender dessa forma, que se você começar a cuidar, enquanto a criança é jovem, e se os pais tivessem essa educação, eu digo nacionalizada, para que as pessoas todos tivessem esse acompanhamento psicológico para entender essa situação, e ele começasse a cuidar de todos os problemas das crianças no primeiro momento, com certeza, poderia até ser um adulto doente, sim, não resta dúvida que poderia ser um adulto doente, mas poderia ser um adulto doente mais ativo, ele poderia estudar, ele poderia trabalhar, então poderia fazer tudo isso, e a prova, eu costumo dizer que a prova eu tenho dentro da minha casa. O meu filho, com 7 anos de idade, aconteceu um problema com ele e a gente não sabia o que estava acontecendo, então eu rodei todo tipo de medicina com ele, e fui à busca de tudo. Para falar a verdade, hoje, se fosse para mim fazer hoje, com a consciência que eu tenho, jamais eu fazia, mas quando eu vi que ninguém descobriu o que meu filho tinha, eu apelei até para um centro espírita. Falar a verdade para você, apelei até para um centro espírita, e também não resolveu. Só que aí depois eu fui pensar o seguinte: eu sou pobre, e como diz um velho ditado, que pobre nunca deixa coisas boas para a família, ou deixa dívida ou doença,
Então, o meu filho deve estar com o mesmo problema de saúde que eu estou. E, na verdade, aí eu procurei um centro de apoio para adolescente, aqui no Plano Piloto, aqui em Brasília, você conhece? Tem um adolescente aqui no Plano Piloto. Então, eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu falei com o rapaz lá, eu digo, olha, o meu filho está nessa situação, eu já tenho um problema diagnosticado, o meu filho está nessa situação, ele está vendo animais subindo na parede, ele está vendo várias coisas esquisitas subindo na parede, e com certeza, dentro do meu olhar, com certeza o meu filho está com problema de saúde mental. E ele disse, mas uma criança desse tamanho não pode ter isso. Eu digo, tem sim, tem, porque eu comecei o meu problema de saúde, eu tinha 7 anos de idade, só que eu não fui tratado. Então, eu quero que, se o meu filho tiver com problema de saúde mental, ele seja tratado logo para ele não se tornar um adulto com a situação comprometida como eu. E aí foi onde a gente descobriu que ele realmente estava com problema de saúde mental. Hoje, o meu filho tem 29 anos e ele faz tratamento desde os 7 anos de idade. Então, ele já tem 21 anos que faz tratamento. Eu tenho 50 anos que faz tratamento e o meu filho já tem 21 anos que faz tratamento. Então, significa que... E o que acontece? Ele conseguiu, e muita gente dizia, mas filho de doido não estuda. E eu consegui mudar esse contexto, que o meu filho ele conseguiu estudar, ele estudou, sempre tirou nota boa, eu sempre eduquei ele para que ele sempre respeitasse os professores, isso foi uma coisa que eu fiz diretamente com ele sempre respeitasse os professores, tivesse sempre nota boa para que ele pudesse passar para frente, não ignorasse os amigos, mas aquele que tivesse a mesma idade dele, se não tivesse nenhum problema de saúde e não tivesse nenhum problema com a família, tivesse pai e mãe em casa que educasse ele legalmente, tivesse saúde e não tivesse com o mesmo grau que ele estava e não tivesse nenhum problema de doença, para ele não se misturar muito, não deixar de se falar, mas não se misturar muito, dar um bom dia, dar um oi, tudo bem, mas procurar sempre estar com aqueles que tinham mais desejo de crescer na vida, porque aqueles tinham futuro, aqueles outros não estavam procurando se dar bem no futuro, e então não era muito valioso ficar misturado com esse tipo de gente, mas também não abandonar, porque muitas das vezes era naquele abandono que ele ia perder os amigos, e muitas das vezes nessa amizade também perder de ajudar alguém. Então ele sempre fez isso. Hoje o meu filho é formado em administração, é pós-graduado em psicologia, agora está terminando um curso de edificação em obra, então ele está com 29 anos e não para de estudar. Então, Legal, veja isso, se... Sim, só Ok, finalizando. Zé. Aí, veja bem. Pode finalizar. Se eu fosse aquele pai que não tivesse tido nenhum conhecimento em saúde mental, tivesse deixado meu filho passar por situações difíceis, não tivesse buscado exatamente o caminho correto de tratar dele, hoje o meu filho era uma pessoa mais doente que eu. Porque você imagina eu doente, tratar de uma pessoa doente também, eu ia adoecer ele mais do que o que ele é. Então, como eu consegui cuidar da melhor forma possível do meu filho, não é dizer que ele não tem um problema de saúde, ele tem, mas ele conseguiu se desenvolver como qualquer cidadão se desenvolve, a partir do momento que ele é bem cuidado. Então, é isso aí, velho. Então, a gente tem que estar sempre atento a ver como é que está a situação dos filhos da gente, ver todo dia que o sol nasce, nós, como pai, como mãe, nós temos a obrigação de estar olhando para os nossos filhos, analisando como é que está o dia de cada um, para que você possa descobrir se não está acontecendo alguma coisa que não é favorável ao crescimento dele como cidadão. Porque, muitas das vezes, o nosso crescimento como cidadão também, ele ocupa um lugar de nós olhar se a nossa saúde do nosso filho está bem, se a nossa saúde está bem, para que a gente possa estar contribuindo com a sociedade dentro disso aí. Porque se a gente não estiver fazendo esse papel, acaba que a gente prega uma coisa que a gente não faz aquilo ali. Então, essa é a mensagem que eu passo para as pessoas, para estar sempre de cuidado com os seus filhos, para estar sempre olhando o que está acontecendo, porque as coisas não acontecem por acaso, mas também a gente, muitas das vezes, por não cuidar, você deixa as coisas acontecer e quando você vai cuidar já é tarde. Então, é isso aí. E quem tiver interesse em falar comigo também, gente, eu deixo sempre o meu número em aberto. Eu não tenho nenhum problema em deixar meu número em aberto, é do Clube dos Amigos mesmo, e o meu número aqui é o 61 996 626 6000. E se alguém tiver interesse em conversar comigo pessoalmente para pegar mais informação, porque no momento desse a gente não tem condições de falar tudo,
Mas se tiverem interesse em pegar mais informação, eu estou aqui disponível. Tem o meu canal também no YouTube, que é o José Ponto Saúde Mental. Então, a gente está aí também para passar a informação que os companheiros quiserem ver, tá bom? Um abraço a Legal, todos Zé. e vamos participar dessa bonita aula. Legal, Zé. Obrigada pelo seu relato. É importante, né, a gente identificar os sinais desde cedo, né? E a gente conhecendo, tendo uma educação emocional, já desde a infância, a gente consegue identificar os primeiros sinais de um transtorno mental, os primeiros sinais de um sofrimento mental e solicitar ajuda, pedir ajuda e ir atrás do tratamento. Então, a importância de você ter esse conhecimento de como são as suas emoções, como você lida com as suas emoções, como você reage às adversidades, aos gatilhos de estresse, aos gatilhos emocionais, é muito importante como protetor de uma saúde mental, né? Então, você se conhecer é importante para você até evitar uma crise, evitar um sofrimento maior, né? Zé, você falou do papel da família, né? Importante o papel da família nessa questão da proteção da pessoa, proteção da criança. Uma coisa importante também, que é um protetor da saúde mental, é a autoestima da pessoa, né? E a gente sabe que a autoestima é desenvolvida já desde a infância, lá no seio da família, principalmente com a relação materna, com a representante materna, né? É muito importante esse laço, esse vínculo com a figura materna, para desenvolver a autoestima da pessoa. Você então, acha Verinha, olha só. Sim. Você acha que como que você lida? Você acha que a autoestima, se desenvolvida na infância, protege a pessoa no futuro, até mesmo contra seus próprios preconceitos, contra o seu próprio estigma, com relação a desenvolver um transtorno mental e ter estigma contra si próprio, ter valores deturpados sobre o que é um transtorno mental, sobre o que é saúde mental, o que é uma boa saúde mental. Então, você acha que a autoestima desenvolvida já no seio da família, logo no início da vida da pessoa, ela sendo desenvolvida, ela sendo estimulada, protege a pessoa contra o seu próprio autoestigma, no eventual caso da pessoa ter uma doença mental? Então, é uma das coisas muito importantes. Essa pergunta é muito oportuna para a gente responder nesse momento, Verinha, porque, para começar, se você tem uma família que tem um pai e uma mãe ali presente, automaticamente, pela própria naturalidade de um filho ver um pai e uma mãe ali presente na vida dele e sempre apresentando para ele que tem duas pessoas ali que estão ali para ajudar ele. Não, eu não digo bem para proteger. Nós não precisamos de proteger os nossos filhos. Se nós proteger demais, nós torna também os nossos filhos uns meninos sadios, mas meninos bobos. Então, o nosso papel de pai e de mãe, para nós, a nossa autoestima para os nossos filhos, para a gente passar, e que aí nós tornamos nossos filhos cidadãos, primeiro, falar para ele que ele pode tudo que ele pensar, desde que seja coisas boas, porque a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Então, se puder tudo e fazer só aquilo que nos convém, é uma forma da gente, como pai e mãe, juntos os dois, educar o filho da gente para a vida. E aquilo ali, automaticamente, a gente vai passando uma coragem para aquela criança, para aquele garoto que seja, ou para a garota, vamos dizer assim, nós estamos falando de pessoas, então garoto ou garota. Você vai passando as informações do dia a dia, de como é que se vive na sociedade, e isso, de uma certa forma, dá autoestima para ele, que se um dia, por acaso, ele vier cair num sistema de transtorno de saúde, ele possa também aprender a lidar com aquela situação diante das pessoas. Uma coisa que eu sempre fiz para as pessoas é que eu nunca deixei o meu filho escondido porque ele tem um problema de saúde. Eu nunca deixei. Eu sempre tive, junto com as pessoas, o meu filho tem um problema assim, assim, mas ele é tão cidadão quanto qualquer um desses outros meninos aí. Ele é um garoto que ele estuda do mesmo jeito que qualquer um, ele vai para as festas do mesmo jeito que qualquer um, ele brinca como qualquer um, então ele é cidadão. E ninguém tire esse direito do meu filho ser cidadão, porque não é um problema de saúde que vai deixar dele ser cidadão. Então, a autoestima, por mais que as pessoas tenham algum problema na saúde, a autoestima é muito positivo e é o alto grau
é o alto grau do nosso crescimento de forma geral. E muitas das vezes, quando eu fico imaginando, que muitas das vezes eu me senti lá no fundo do poço, num ambiente que eu não sabia onde eu ia parar mais, e aí eu pensei o seguinte, eu acho que eu cheguei no último grau da situação ruim, e eu cheguei, nesse lugar que eu cheguei, ele é o melhor lugar da minha vida, é o fundo do poço, porque daqui eu não vou cavar mais para descer. Daqui agora, eu vou tentar degraus por degrau para me subir para cima, para me subir para cima. E foi isso aí que eu aprendi a fazer, e é isso que eu sempre passo para as pessoas. Outra coisa que eu nunca falo para as pessoas, você não vai conseguir. Essa palavra você não vai conseguir é muito ridículo, porque você automaticamente já está dando um atestado de incompetência para qualquer um que você fala isso. Então é o seguinte, quando alguém diz assim, olha, eu estou com vontade de fazer isso, o que é que eu falo para essa pessoa? Não tenha só vontade, não. Tente. Tente. Se você não fizer, pelo menos você não vai ficar frustrado de não ter começado. Então, é isso que a gente sempre tem que falar para as pessoas. Nunca dizer, não, você não vai conseguir. Poxa, hoje eu tenho um salário mínimo, mas se eu disser assim, eu vou conseguir fazer um prédio. Eu posso até não fazer, mas se eu não tentar fazer, eu não vou ter a certeza que eu não consegui. Porque se eu não tentei, de que lógica eu vou poder chegar para alguém e dizer, olha, cara, eu não consegui. Ah, mas eu tentei? Não. Se eu não tentei, eu não tenho a prova disso. Vamos tentar, vamos ver se é possível e vamos buscar o nosso melhor caminho para nós crescer, vamos buscar nossa autoestima, que dizer para as pessoas que ele pode não ter muito dinheiro, mas se alguém conseguiu, ele também consegue, é a nossa melhor forma de ajudar as pessoas a crescer. Porque, na verdade, um problema de saúde mental, qualquer tipo de doença, muitas das vezes eu digo para as pessoas que não é isso que mata o ser humano. O que mata o ser humano é o desprezo por aquele problema de saúde que a pessoa tem. Então, se você tem um problema de saúde, mas você tem autoestima, alguém te estimula você ser alguém, aquilo ali com certeza não vai te matar. Você vai viver com ele pro resto da vida e vai ser uma coisa normal. Esses dias mesmo, ontem eu estava com trabalho lá no ISM, com uma reunião ontem lá, e a menina chegou para mim e perguntou, Zé, você está com problema de câncer? Eu digo, estou sim. Ela disse, mas de onde é que você arruma tanta força para você dar continuidade? Eu digo, olha, para começar, eu sou uma pessoa que eu me sinto que eu posso tudo naquele que me fortalece. E o resto a gente vai passando de caminho a caminho e vai criando vagas para a gente estar entrando nela. Conforme você vai abrindo um caminho para você passar, você não vai morrer no meio da estrada, você vai chegar em algum lugar. Então, por mais que o caminho seja difícil, o melhor é nós caminhar para frente. Porque se nós caminhar para frente, olhando para trás, mas deixando alguém para trás também, nós não chegamos lá. Nós temos que caminhar para frente e pegar no braço daqueles que estão lá atrás para arrastar junto com a gente, para que a gente chegue junto, e aí a gente tem a possibilidade de, lá no final da estrada, a gente chegar e provar para nós que nós estávamos com dificuldade, nós passamos por dificuldade, mas conseguimos chegar lá na frente, levando um bocado de gente junto com a gente, porque a gente não olhou só para o nosso lado. A gente estimulou que os outros também chegassem junto com a gente. Então, essa é a maior prova de amor que as pessoas podem passar para os outros, é não abandonar as pessoas no meio da estrada. É saber que aquele caminho, se tem um caminho para você, esse caminho, o outro também tem que passar por ele. Se você quer chegar em algum lugar e você quer apresentar para as pessoas que você quer ajudar alguém a chegar em algum lugar também, nunca ande com ele nem na frente nem atrás, mas ande de braço dado que você chega junto. Sim, importante isso que você falou, né, Zé? Dar credibilidade para a pessoa, dar autoconfiança para a pessoa, né? E a pessoa acreditar nela, né? Acreditar em si é muito importante, é um fator de bem-estar, é um fator que protege de um sofrimento, de uma angústia, né? Você se valorizar, você se colocar em primeiro lugar, você olhar para si e falar, não, eu sou eu me entendo, eu me valorizo, eu posso fazer isso, eu sou isso, sou aquilo. Eu acho muito importante esse senso de positivo para você mesmo. E dentro dessa questão da positividade, da identidade, a gente sabe que a conexão social ela é um importante fator de proteção da saúde mental, porque nós somos seres sociais, né? O ser humano precisa de contato, ele é grupal. E esse senso de pertencimento, esse senso de grupo, esse
essa conexão social, ela traz também para as pessoas com transtorno mental, para as pessoas que já têm um problema de saúde mental, você, como, por exemplo, você é coordenador de um grupo de usuários de saúde mental. Como você vê nesse grupo o senso de pertencimento, o senso de identidade das pessoas desse grupo? Você acha que ela se identificando com pessoas com transtorno mental, se relacionando com pessoas com transtorno mental, tendo essa troca, você acha que é positivo? Você acha que essa troca, esse senso de pertencimento ao grupo de pessoas com transtorno mental, faz com que elas protejam suas emoções, seus sentimentos, sua saúde mental? É um fator de proteção, esse senso de pertencimento a esse grupo de transtorno mental? Sim, com certeza. Inclusive, ontem até o pessoal estava falando, Zé, mas você é o ícone da saúde mental? Eu digo, não, eu não sou o ícone da saúde mental de jeito nenhum. Eu conduzo um grupo, mas que não sou maior do que nenhum dos meus conduzidos. É nesse lugar que eu ocupo nesse momento, como representante, qualquer um de vocês vai ocupar, porque um momento eu vou estar fora desse plano de vida que nós estamos e um de vocês vai assumir esse lugar. E o que eu espero de vocês é que vocês carreguem todos, como a gente está carregando hoje, sem olhar tamanho, sem olhar cara, sem olhar o jeito dele ser, e carregar todos por igual, como a gente está carregando hoje, sem fazer distinção a nenhum. Porque hoje cuidar da saúde mental de um grupo como eu cuido hoje é exatamente um orgulho para a gente saber que a gente está aí no mundo com as pessoas, não estamos mais fora do mundo, nós estamos apresentados para o mundo, diante de uma pessoa que tem transtornos mentais. Eu, por exemplo, eu sofro de esquizofrenia, eu sofro de epilepsia, depressão, transtorno de ansiedade e transtorno de personalidade. Então, são 5 CIDs só da área de psiquiatria. Zé, está com problema no seu áudio. Aí, se eu fosse olhar para esse CID, acho que a minha internet não está... Dá para ouvir agora? Zé, nós estamos colocando um probleminha no seu áudio. Não sei se é só eu que não estou conseguindo te ouvir. Pois é, eu estou Agora ouvindo. voltou. Agora voltou, pode falar. Tá. Então, como eu estava falando, eu estava falando com os meninos ontem, discutindo esse assunto. Eu digo, olha, eles falando assim, você é o ícone da saúde mental. Eu digo, não, qualquer um de vocês são igual a mim, eu não sou maior do que vocês, eu apenas conduzo esse grupo, mas que esse grupo não me dá autonomia de ser mais do que vocês. Pelo contrário, para mim, hoje eu sinto um orgulho imenso da gente hoje poder estar exatamente discutindo alguns assuntos entre as pessoas, epilepsia, transtorno de ansiedade, esquizofrenia e transtorno de personalidade. Então, tudo isso são coisas que eu poderia olhar para esses números e não dar nenhuma chance para mim mesmo. Eu simplesmente ficar atrelado a esses números, mas eu não me atrelo a esses números. Eu me atrelo a um cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo, e através desse cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo, passar para vocês também que, apesar de a gente ter um número, um número não pode ser um fator para você deixar de existir. Aquilo ali é simplesmente um número que dão uma categoria para um problema de saúde que você tem, mas isso não torna você menos cidadão de que qualquer um ser humano. Você é tão cidadão como qualquer um outro. E hoje está conduzindo esse grupo como paciente da saúde mental e está falando, muitas das vezes, para o mundo, como tem momento que a gente chega a falar para o mundo, e a gente ser respeitado por isso, isso é um orgulho imenso para a gente, que a gente poderia estar esperando apenas por profissionais que tivessem a boa vontade, se tivesse, que nem sempre tem, por profissionais que tivessem a boa vontade de estar apontando esse caminho para a gente. Mas hoje não, hoje eu quero que as pessoas sigam um rumo que todos tenham direito. Eu me lembro bem que teve uma vez, Verinha, que um cidadão chegou para mim e falou para mim,
Cara, mas você vive lidando com essa situação, só com esses doidos, e isso me afetou muito, porque o cara chamou todo mundo de doido, e naquele meio eu fiquei doido naquela história também. Aí ele diz, você cuidando desses doidos, vocês nunca vão chegar em lugar nenhum. Eu digo, qual é o lugar que você pensa em chegar? Ele disse, eu vou chegar onde eu quiser, porque eu tenho saúde. Eu digo, eu também vou chegar onde eu quiser, porque o pai que te criou, é o mesmo que me criou também. Eu não estou pensando no meu pai carnal igual o seu, não. Estou pensando no que criou você e criou a mim, que tem o mesmo poder de dar para você, tem o mesmo poder de dar para mim. E outra coisa, se eu estiver cuidando de 1.000 frequentadores do serviço de saúde mental, se um deles conseguir se desenvolver, eu não estou lá porque eu vou desenvolver todos eles, não. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu não estou lá porque eu vou conseguir desenvolver todos eles. Mas se dentro desses 1.000, se eu conseguir entender que ele, por ele próprio, ele tem que cobrar o que é dele de direito na sociedade e fazer o papel dele como cidadão na sociedade, se ele entender que ele é um ser humano, que ele depende de viver na sociedade, ele precisa de se tornar cidadão, ele precisa de cobrar os direitos, precisa de fazer o que é dele de direito, de obrigação também, para que não só cobre, mas que também faça o que é dele de dever na sociedade. Se desses 1.000 que está com nós no grupo, se eu conseguir um sozinho, eu vou falar para você que, mesmo assim, eu não perdi o meu trabalho, e não penso em perder se eu viver 100 anos continuando com essa luta. Não penso em perder, porque isso para mim não é perda, isso para mim é um aprendizado de eu entender que de 1.000, com certeza, um valeu a pena. E os outros podem não ter valido a pena porque não aprenderam tudo, mas valeram a pena para contribuir com o grupo da mesma forma, para a gente aprender também a trabalhar com a multidão de gente, com várias diferenças, cada um com a sua diferença, cada um com sua condição de aprendizado, cada um com a sua condição de não aprendizado. Tudo isso para a gente é importante para que a gente possa fazer uma avaliação, tanto da parte crescente como da decrescente também, mas isso não diminui ninguém. Ao contrário disso, nos enriquece a gente estar passando por essas situações. Legal, Zé, obrigada. Alguém quer participar? Alguém quer fazer um comentário, complementar a fala do Zé? Pode ficar à vontade. Se não quiser ligar a câmera, pode ligar só o áudio. Ninguém tem interesse? Ok. Então, Zé, uma coisa que é importante também é a gente ter esperança, né? Esperança de amanhã ser melhor, esperança da gente conquistar nossos objetivos, nossos projetos, esperança nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que ter esperança é um fator muito importante para a saúde mental, porque te dá um senso de vida, né? Que a vida não vai acabar, que a vida não é só ali a superfície, que tem mais, né? Como você avalia essa questão da esperança, Zé, para a sua saúde mental? Ô, Verinha, por incrível que pareça, você hoje está me trazendo realmente um fator daqueles que mais tocou na minha vida. Muita gente chegou para mim, em alguns momentos da minha vida, cara, você está um cara acabado. Você está acabado. Nessa situação que você está de saúde, você é um cara que não tem seguimento para a sua vida. Sabe o que eu respondi para essa pessoa? E não respondi ignorante, não. Ele foi ignorante da forma que ele falou para mim. Eu entendi que foi ignorância de uma pessoa falar isso para a gente, né, Verinha? E esse cidadão falou isso para mim. Você sabe o que eu falei para ele? Eu digo, olha, cara, vou falar para você uma coisa. Você, talvez, com esse seu pensamento, não me ajude, não. Mas enquanto você não vai me ajudar, vai ter um montão de gente que vai me ajudar e que vai fazer muito bem para mim. Agora, uma coisa eu vou dizer para você. Todos nós, independente da nossa situação, o paciente de saúde mental, eu costumo dizer que ele é que nem aquela pessoa pobre financeiramente. Ele vive pela fé, pelo amor de viver, porque a gente sempre espera, Verinha, que o hoje não foi muito bom, mas se amanhã a gente amanhecer com vida, a gente constrói um novo mundo, e esse novo mundo que a gente constrói amanhã, ele sempre será melhor. Então, essa esperança, a fé, o desejo de melhorar as coisas para a gente mesmo, que entra dentro da gente, dentro da mente da gente, aquele desejo, aquela vontade de crescer de alguma forma, isso nos transforma e faz a gente
viver muito mais tranquilo, faz a gente viver com muito mais amor, com um olhar mais humano, com um olhar mais pensativo nas coisas positivas. Então, pensar positivo é a melhor coisa que a gente faz. É uma das coisas que traz muito benefício para a gente, porque quando você pensa negativo, a negatividade, por natureza, já se sabe que quando você liga um fio neutro e um positivo, o neutro você pode pegar nele a vida inteira que ele não vai dar nada, ele só vai fazer um efeito em você quando liga o positivo. Então, se a gente tem essa concepção, a gente tem esse entendimento que um fio neutro não vai valer nada e o positivo é quem vai valer, então vamos se apegar às coisas positivas, vamos esquecer as coisas negativas, porque as negativas não vai valer a pena. Vamos buscar a positiva. Eu me lembro da minha vida, em alguns momentos da minha vida, eu fui o patinho feio da minha família. Meus irmãos todos são grandes, são caras louros, dos olhos assim meio... Eu já falei para vocês que eu sou descendente de italiano, né? Então, meus irmãos são grandão, louros dos olhos verdes, e eu sou o único que sou um pouquinho moreno, e meus olhos não é verde. Então, eu sou o patinho feio da família. Mas aí, hoje eu ligo para meus irmãos e eu falo para eles, aí mando uma foto para eles, bem bonita, sabe? Digo, olha aí, meus irmãos, aí como eu estou bonito, estou novo e bonito. Vocês já imaginaram que vocês já estão com a idade bem mais avançada do que a minha, sendo que vocês são mais novos? Olha como eu estou novo e bonito. E eles respondem assim, realmente, você está bem bonito mesmo. Eu digo, você sabe por que eu fiquei bonito? Porque eu não fui e na ideia de vocês que eu era aquele cara feio da família. Vocês falavam que eu era o cara feio da família, mas eu olhei para dentro de mim e sempre me vi como o cara bonito da família. Então, por isso que hoje estou bonito. E aí eles ficam brincando, entendeu? Então, eu sempre me olhei como um cara bonito. A feiura que eles jogaram em mim não pegou, porque eu não deixei essa feiura pegar. Eu deixei que o que pegasse em mim fosse exatamente aquela parte que a minha mãe dizia, olha, pode ser feio, mas é irmão de vocês. Você entendeu? Então, essa era a parte boa que a minha mãe falava para mim. Ele pode ser feio, mas é irmão de vocês do mesmo jeito. Então, não importa quem é ele. O sangue é o mesmo e acabou a história. Então, eu levei isso como a parte positiva, que era o fio positivo que a minha mãe jogava para mim e que tornou positividade para mim. Então, é isso que a gente tem que entender, porque quando a gente pensa negativamente, tudo passa a ser negativo na sua vida. Se você for começar a fazer uma coisa e você já for com aquele pensamento, mas eu estou pensando em fazer, mas eu acho que não vai dar certo, assim, acho que não vai dar certo. Pelo amor de Deus, gente, não vem com essa história de eu acho, não. Tenha certeza, vai com a certeza, porque quando você vai com a certeza, você consegue. Quando você pensa em achar, não tem ninguém perdendo as coisas para ninguém achar, não. E se alguém perdeu, vai atrás, não vai sobrar para você. Quem perdeu, vai atrás. Então, não ache. Tenha a certeza do que você vai fazer. Eu, hoje, quando você falou para mim que a gente não ia fazer essa reunião quarta-feira e que seria só hoje, eu não achei. Eu entendi que hoje seria melhor do que quarta-feira. E, portanto, eu estou entendendo que está sendo melhor do que quarta-feira. Entendeu? Então, é assim que a gente tem que fazer. Se eu tivesse pensado negativo na quarta-feira, poxa, mas estava marcado para hoje e não vai dar certo, não vai dar certo, tal. Aquele não vai dar certo de quarta-feira tinha sobrado para hoje. Mas, então, como eu pensei, não, tudo bem, não deu certo hoje, mas por algum motivo. Então, nós vamos ver na próxima sexta-feira, é o dia correto, porque é o dia de que nós vamos estar discutindo saúde mental por uma ligação exclusivamente de um serviço já voltado pelo Estado de Santa Catarina, que vem fazendo um belíssimo trabalho com saúde mental nesse questionamento, e a gente vai fazer esse trabalho e vai dar tudo certo e vai ficar muito bacana. Então, foi isso que eu joguei na cabeça, e por isso que está dando muito certo. Legal, Zé. Acho que a esperança ela é o seu fator de motivação, né? É o que te move, né? O que te move para o dia de amanhã. Então, ter esperança é um fator de proteção da saúde mental e um fator que gera bem-estar, né? E a gente sabe que sentir bem-estar, sentir satisfação na vida, sentir significado na vida, propósito de vida, isso faz com que a gente preserve a nossa saúde mental, a gente proteja a nossa saúde mental. Já dentro dessa questão do protagonismo, né? O propósito de vida, por exemplo, eu acho que a autonomia da pessoa, junto com o protagonismo na vida dela ser uma pessoa que se autogere de uma forma com autorresponsabilidade e que faz o manejo da sua vida, sendo ela a figura central, sendo ela a figura
autônoma, responsável pela própria vida, né? Eu acho importante. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa com transtorno mental tem a sua autonomia prejudicada ou, às vezes, subjugada, às vezes, negada, né? Mas eu acho que você ter a sua autonomia, você ser o pilar da sua própria vida, você ser o protagonista da sua vida, e não ser apenas uma pessoa que se sente vítima da vida, vítima do sistema, uma pessoa dependente emocionalmente, uma pessoa que não se coloca à frente da própria vida, eu acho que é um fator de risco para um transtorno mental. E como que você avalia, Zé, a autonomia e o protagonismo na vida de uma pessoa para ela se sentir realizada? E ela se sentindo realizada na vida, ela preserva a sua saúde mental. Eu estou pensando que você acompanhou a gente ontem na nossa reunião, viu, Verinha? Não? Pois é, mas assim, o que você está colocando hoje, a gente falou ontem, sabe? Eu falei para o pessoal ontem, eu digo, olha, gente, vocês têm que entender que se vocês nasceram, cresceram, vocês não estão aqui por acaso. Vocês vieram por um propósito. E se vocês vieram para um propósito, tem que ter um lugar na sociedade para vocês. Só que a sociedade não vai dar esse lugar para vocês dizendo que ele é seu, não. Você tem que conquistar ele, você tem que apresentar para a sociedade que você é um indivíduo, você tem o direito de estar onde você está, e se você cresceu e está aqui no meio deles, é porque você também tem o seu lugar de destaque nesse ambiente, e você tem que se mostrar que esse lugar é seu, e se mostrar que você tem direito a ter ele e fazer uso do seu direito de conquistar esse lugar. Não é só dizer que ele é seu e não buscar o direito de que ele seja seu, não. Você tem que mostrar que você é capaz de lidar com a situação, de buscar a mudar a questão da doença, não jogar a doença como um fator para que você não seja cidadão. Você tem que colocar a doença o seguinte, é uma limitação? Eu sei que é uma limitação, eu tenho limites. É claro que tem coisas que eu não posso fazer, eu sei que não posso fazer, mas isso não impede de eu fazer o que eu posso fazer, porque se eu for dizer assim, eu sou doente, e eu sou limitado de fazer coisa tal, então eu não vou fazer mais nada de jeito nenhum. Aí você, por si próprio, você se limita a fazer todas as coisas. E existem coisas que não é limitado para a gente fazer. Por exemplo, se eu estiver aqui sozinho, como eu tenho problema de epilepsia, se eu olhar meu dedo aqui, dá para ver, ó, isso aqui foi queimado no fogão, foi isso que eu estava com medo desse dia, e eu desmaiei em cima do fogão e queimei. Então, eu não posso mexer com fogo. Queimei minha mão. Aí, então, isso eu não posso. Hoje mesmo, por exemplo, não almocei ainda, porque eu não posso mexer com fogo e a minha esposa não está em casa. Mas, porém, quando ela está em casa, que eu sei que ela pode estar olhando sempre o que eu estou fazendo, eu, às vezes, faço mais comida que ela aqui em casa. Porque o que eu entendo? Se eu sei fazer, se a minha esposa faz alguns serviços fora, no momento que ela chega, que ela pode me ver se eu me machuquei, e eu posso dar uma força para ela, para ajudar ela, eu vou dar essa força para ela, até porque ela vai entender que, apesar de eu ter um problema de saúde, mas eu não estou travada a uma situação, eu estou ajudando ela no que eu posso. Então, ela me vê como uma pessoa que tem um problema de saúde, mas me vê como um cidadão, que não deixa me levar como o cara miserável que está precisando de esmola, não. Ontem eu falei isso para os meninos, digo, nunca deixem as pessoas olhar para vocês como um coitado. Nunca deixem. Nunca falem para eles que vocês são aquele cara miserável que está pedindo esmola para eles, não. Até um benefício do amparo social que vocês têm, não vai pensar que ninguém vai dar ele para vocês porque vocês merecem apenas por merecer, não. Que eles só vão te dar se os seus pré-requisitos preencher o que diz lá a lei. Ao contrário disso, você não recebe. E a partir do momento que os pré-requisitos que você preenche der cobertura pela lei a você ter direito que você tem, não receba isso como esmola, não. Receba como algo justo pelo seu problema de saúde. Eu, por exemplo, eu tenho o meu benefício de amparo social, eu não recebo como esmola, não. Eu recebo como uma indenização pelo problema de saúde que eu tenho, e que o governo tem que fazer isso para mim, e tenho o meu passo livre para mim viajar
tanto interestadual como estadual. Esse daí não é o governo que paga, como também o meu salário não é, ele só legaliza, mas é uma coisa que eu sempre costumo falar para as pessoas, que sempre agradecer dentro do ônibus, quando você entrar, que você passar com a sua carteirinha, você sempre agradeça aqueles passageiros que estão dentro do ônibus. Muito obrigado por vocês contribuírem com a minha passagem, que eu estou passando meu cartão aqui, mas é os impostos de vocês que ajudam eu estar entrando nesse ônibus aqui para estar indo com vocês em algum lugar. Então, faça sempre isso para que vocês se tornem cidadão e seja mais bem visto pelas pessoas, porque o governo não te dá, não. Quem te dá as pessoas com os impostos que eles pagam. O governo só legaliza e muitas das vezes legaliza até de mau amor. Mas então faça sempre isso, que você vai ter o seu lugar de destaque na sociedade e as pessoas vão entender que, apesar de você ter um problema de saúde, mas você não tem um problema de caráter, você é cidadão de verdade. Legal, Zé. É legal você falar essa questão da renda, né? A renda financeira, o desemprego, por exemplo, traz muitos prejuízos emocionais para a pessoa. Ter uma renda financeira, ter uma tranquilidade da sua subsistência, isso é um fator de proteção muito grande para a saúde mental, né? É importante, e isso que você falou, é a questão da cidadania, né? Você ter um benefício do governo para, se você estiver desamparado socialmente, né? E você ter uma renda para se manter e fazer as coisas, não só a sua sobrevivência física, mas a sua sobrevivência mental e intelectual, através de cursos, através de lazer, através de fazer coisas que te tragam bem-estar, né? Então, muito importante isso, a renda também é um protetor de saúde mental, né, Zé? Verinha, inclusive, isso que a gente está falando agora sobre a renda é uma das coisas que, olha só, eu em Brasília eu conheço muitos e muitos companheiros da gente que, claro que, por incrível que pareça, dentro do meu pensamento, é claro que isso é dentro do meu pensamento, não é dentro do que o Estado fornece como lei. Dentro do meu pensamento, qualquer uma pessoa que é cometida de transtornos mentais, se ele não tem condições de trabalhar de carteira assinada, dentro do meu pensamento, dentro do meu entendimento, dentro da minha compreensão humana, eu entendo que qualquer uma dessas pessoas tinha que ter esses benefícios. Tem que ter esses benefícios. Mas, infelizmente, existe aquele fator de que nós estávamos falando, o tal do CID. Esse CID que as pessoas dão para a doença mental, Verinha, é o que barra muitas das coisas. Porque muitas das vezes tem pessoas que é totalmente comprometido, mas o CID dele é um CID diferenciado de outro, e aí, então, muitas das vezes pessoas que até mais ou menos conseguem um benefício dessa forma. E tem pessoas que são comprometidas, mas pelo CID ser diferenciado, não é concedido. Então, eu vejo isso assim como antissocial. Um CID eu vejo como uma coisa antissocial, porque a partir do momento que o cara vai dar um benefício para um companheiro da gente, e ele não dá pela necessidade, sim pelo CID, aí eu vejo isso como uma questão antissocial, sabe? É uma questão antissocial que precisaria de ser mudado, não precisaria, mas precisa ser mudado, precisa ter um olhar diferenciado para essas questões, porque quando você vê um pai de família com 2 crianças dentro de casa, e de repente ele tem uma crise psicótica, e aí a partir daí ele é desligado do serviço porque ele teve esse problema, e aí se ele for trabalhar ele vai se machucar, mas o patrão também não deu nenhuma atenção para ele. Muitas das vezes esse cidadão não trabalhava de carteira assinada, não tem também uma garantia de pegar um benefício pelo INSS, e aí esse cidadão vai ficar em casa passando necessidade, e aí muitas das vezes a coitada da mulher também já está com problema, porque a primeira coisa que ela vai ter problema é que viu o marido com surto psicótico, ela também vai ficar em crise, porque ela sabe que vai ter uma família para criar, e não sabe como criar essa família, porque ela não tem uma renda financeira que possa manter, ser provedora dessa família. E aí, o que acontece? Ela vai pensar em ir trabalhar, deixar os filhos dela com o marido, e de repente ele ter um surto, machucar os filhos, ela vai ficar no pensamento que o marido também, naquela situação que está, não tem mais um emprego, e aí ela vai começar a pensar que eles dois vão passar fome. Isso é um dos grandes fatores também que dá muita separação. Se as pessoas não tiverem um olhar muito humano mesmo, um para o outro, dá muita separação, e isso chega a ser muito doído. A gente vê que isso acontece simplesmente
porque aquele cara que é o provedor da família passa a não ser mais o provedor da família. Então, por ele não passar mais a ser o provedor da família, isso afeta a família todinha. Então, é um fator muito importante quando se fala de benefícios e quando se fala de ser provedor da família. Eu, por exemplo, vou dizer para você que enquanto eu não tinha um benefício que eu pudesse chegar e falar para minha esposa, tome aqui, vá fazer compra, eu me sentia um Zé Ninguém dentro da minha casa. Eu me sentia um ocupador da casa, apesar de a casa. Eu fui quem ganhei o lote, construí, mas a minha esposa também não vou tirar ela do meio, que a minha esposa é uma maravilha de pessoa, construí mais ela. Se tem uma pessoa, gente boa, que cuida de um paciente de saúde mental e de um filho de saúde mental, essa pessoa se chama Maria Salomé, que é a minha esposa. Ela é uma santa da vida da gente aqui de casa. Então, mas no momento que eu me vi sem salário, sem condições de trabalhar, quando a doença afetou mesmo, que eu não dei conta de fazer mais nada, e aí ela tinha que trabalhar e eu ficar em casa, eu ficava em casa, mas eu ficava chorando. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Se eu sou o provedor dessa família e agora eu não tenho mais como prover essa família, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, eu olhava para dentro da casa e olhava para dentro de mim e me sentia um ninguém naquele momento. Eu me sentia um nada, tendo que ser sustentado pela minha mulher, não um orgulho de homem, mas aquela olhar desumano para mim mesmo, de saber que eu ali naquele momento eu estava mais dando trabalho do que ajudando, entendeu? Então, isso foi muito difícil para mim. E aí, quando eu peguei o meu benefício, quando foi concedido o meu benefício, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu não sei gastar dinheiro, Maria. Se eu pegasse dinheiro, eu não sei nem como é que eu vou comprar as coisas. Então, vamos fazer o seguinte, está aqui o cartão, a senha é essa, lembra dessa senha que a partir de hoje eu só quero cadastrar isso aqui para permanecer no meu nome, mas a tutora desse pagamento vai ser você. Você é que vai pegar, você é que vai fazer tudo com esse dinheiro, porque como eu não sei gastar, e você sabe, agora é a vez de eu me tornar cidadão e ajudar a contribuir com as despesas de casa. Então, é tudo seu. Você me dá a parte que você achar que pode me dar, e se eu merecer, você me dá alguma coisa se eu precisar. Agora, o contrário disso aí, esse dinheiro vai ficar garantido para nós se alimentar, comprar algum remédio se for necessário, pagar água e luz, e é isso aí que nós vamos fazer daqui para frente. Então, eu fiz isso, e a partir daí, ô Verinha, e todos que estiverem ouvindo, que eu sei que tem muita gente ouvindo, então, a partir daí, eu me senti um dono de casa de novo. Eu voltei a ser aquele dono de casa, que eu já comecei a entrar dentro da minha casa, sabendo que ali eu estava entrando dentro da minha casa de novo, porque eu já estava contribuindo de volta com a família. Então, é isso que a gente espera, que a política pública de saúde, inclusive de saúde mental, ela precisa de ser mudada para ter um olhar mais avançado nesses critérios, porque senão vai ter um monte de criança aí virando mendigo, filhos da rua, que o pai não tem como sustentar em casa, vai virar filhos da rua, porque o pai não está podendo trabalhar, a mãe, quando sai para trabalhar, não tem com quem essas crianças fiquem, não tem uma creche para colocar, não tem uma pessoa para cuidar, porque ela também não pode pagar, e fica um monte de criança aí sendo filho da rua, a rua educando do jeito que bem sabe, que a gente sabe como é que a rua educa, não é do jeito que a gente, como pai, como mãe, educa, não é? Então, fica essas coisas muito ruins e que precisa ser mudada as políticas, voltada para a saúde mental em especial, claro que em qualquer saúde, mas em especial na saúde mental, porque tem muita gente do coletivo de saúde normal, que ele tem problema de saúde, mas ele tem condições de conversar bem com as pessoas, condições de falar com todo mundo numa boa, mas uma pessoa que tem problemas psicóticos, que nem a gente, ô Verinha, quando a gente está em surto, a gente não consegue falar com ninguém, não. A única coisa da gente, não é que a gente é mal, mas a maioria da gente, quando não fica bobo demais que não fala com ninguém, o outro lado da gente vira para um lado agressivo. Esses são os dois sintomas da gente que tem problema psicótico. É de ser calado demais ou ser aquele cara de arrumar confusão em todo lugar. Então, é isso que nos preocupa muito, essa pessoa não ter um benefício e depois os filhos estão passando necessidade e ele tem que sair de casa porque não tem mais apoio em casa. E aí, quando eu digo que a casa de um mendigo é a primeira ave mais perto da casa dele, é porque ele não tem apoio dentro de casa por algumas situações dessa forma, e aí ele vai descansar a cabeça debaixo de um pé de pau na frente da casa dele. Ali debaixo daquele pé de pau, Verinha, vem um outro cidadão que está na mesma situação que nem ele, já passando ali, aí já começa a conversar com aquele cidadão que está ali debaixo daquele pé de pau, e aí entre aquela conversa dos dois, ele diz, vamos dar uma volta e vamos seguir em frente.
Lá na frente, eles encontram mais 2 pessoas e vão seguindo em frente. Quando você dá fé, aí eu vou dizer a gente, porque a gente se inclui nesse meio, quando você dá fé, tipo de pessoas que têm esse tipo de sofrimento já se perdeu na vida, porque ele já andou tanto por caminhos que ele não conhece mais, acompanhando aqueles que deram a oportunidade para ele, pelo menos de conversar mais. Ele, que é um cara que já está na mesma situação que nem ele, que ele chega, ele sai daqui de Brasília, ele vai para São Paulo, sai de São Paulo, vem para Brasília, ou vai para Santa Catarina, vai para qualquer cidade distante, mas aí ele se sente mais apoiado naqueles caras que estão sendo vistos como mendigo também, que nem ele, de que com a família, e aí esse cara se perde na vida, leva esse rumo para a vida dele, isso vai para uma vida que ninguém mais consegue acompanhar essa pessoa. Então, quando a gente vê, eu costumo dizer que quando a gente vê uma pessoa que é tratada como mendigo na rua, olhe para ele com mais carinho, que essa pessoa, ninguém sabe o que ele passou para estar ali. Muitas das vezes, uma desilusão na vida dessa pessoa conseguiu levar ele para aquele caminho. Zé, você falou essa questão importante, né? A questão do provedor, a questão do mendigo, esse papel social que a gente exerce, né? Nós temos vários papéis sociais ao longo da vida, né? Somos esposos, somos maridos, somos mães, somos profissionais no trabalho, somos filho, somos amigo. Esse papel social que a gente exerce ao longo da vida, a gente pode se identificar com ele ou não, né? A gente pode ter um orgulho dele ou não. E isso é um fator de proteção da saúde mental ou não. Como que você faz o link com esses papéis sociais que nós desenvolvemos ao longo da vida com o propósito de vida de uma pessoa? Que o propósito de vida, você tem um projeto de vida, você tem um sonho, é um fator que te movimenta para a vida, que te impulsiona para a vida. E é um fator de bem-estar, um fator de saúde mental. Como você faz esse link, Zé, do papel social da pessoa com o propósito de vida dela e a proteção com a saúde mental? Uma das primeiras coisas, o nosso propósito de vida é nós entender que se nós estamos aqui para viver, nós não temos que se matar. Primeiro isso, nós temos que ter um ideal da nossa vida, que se nós recebemos uma vida de graça, que o Criador de todas as coisas nos deu essa vida de graça, nós temos que permanecer com ela. Isso é uma das partes que eu vejo com muita clareza, que a gente tem que dar seguimento àquilo que nós recebemos com tanto amor. Nós temos que cuidar disso, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde da melhor forma, nós temos que cuidar com o máximo de amor possível. E o social, da vida, na verdade, o social que eu vejo, que eu entendo que é importante para a gente, é a gente lidar com todos por igual, a gente não ter que olhar para o companheiro ou companheira, por mais que você não conheça, porque muitas das vezes a gente consegue, e isso é do ser humano, a gente pode até estar falando bobagem, mas é do ser humano, e muitas das vezes a gente vai passando por um caminho e você vê uma pessoa e você já pensa logo assim, eu passo por aquela pessoa ou eu me desvio daquela pessoa. Ele vai ser uma pessoa que vem me dar um bom dia, que eu estou precisando de receber esse bom dia, ou ele vai me roubar. Então, isso é um fator que a gente vive muito com ele a vida inteira. E, infelizmente, vamos dizer que até em país de primeiro mundo isso também é assim, não é nós que não deixamos de ver por esse lado, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar mais o seguinte, nós temos que pensar mais é que nós estamos lidando com um ser humano. Se o indivíduo que você for passar por ele não for um ser humano qual você imaginaria que ele fosse, aí já não é um problema seu, já é um problema dele. Mas você, como cidadão social, e que quer manter um social da sua vida, e que quer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa só associável com todo mundo, eu acho que o ideal é você sempre estar olhando para frente e procurando a entender que aquela pessoa pode ser ruim, mas pode ser uma pessoa muito boa. Antes de você conversar com a pessoa, passar por ele, não fazer um julgamento direto, porque o julgamento que você faz direto é um fator social que a gente tem, que é muito difícil de controlar e é muito pesado para que a gente veja uma vida como ela tem que ser vista da melhor forma possível. É o fator do julgamento. O julgamento ele é muito pesado, porque veja bem que eu vejo uma pessoa e não conheço.
Aí, pela cara da pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Poxa, eu já julguei essa pessoa só em ver a cara da pessoa. E será que essa pessoa viu eu também da mesma forma, ou será que foi só eu que vi ele desse jeito? Então, cabe a gente pensar que do lado de lá tem um indivíduo que nem a gente também. Então, a gente fazer as coisas acontecer da melhor forma possível, viver o social mais possível, ajudar as pessoas para que eles sejam as pessoas que vivam tranquilamente também, é você passar essa segurança para ele no olhar também, independente de quem seja ele, se ele é uma pessoa que agradou a sua cara ou não, independente disso, nós temos que entender que ali tem um indivíduo e que ele precisa de respeito. Eu tenho que respeitar, eu costumo dizer que o nosso respeito para trazer a nossa vida social melhor para as pessoas é você não olhar para os defeitos das pessoas, você tem que olhar para as qualidades, os defeitos todos nós temos. Nós já nascemos defeituosos. Agora, nós temos que procurar o que é bom nas nossas qualidades. Como eu falo, muita gente diz assim, você quer ir para o céu? Eu digo, olha, eu não sei como é que eu vou fazer para ir para o céu, eu estou lutando para isso, porque para o inferno eu já tenho certeza. É só eu não fazer nada que agrade a Deus que eu já vou. Agora, se alguém acredita no inferno e acredita no céu, para a gente ir para o céu, eu penso que a gente tem que fazer muitas coisas boas e ajudar as pessoas também se levantar da melhor forma possível para que a gente possa conduzir isso aí. Então, viver uma vida social, eu faço, como você está falando, eu faço o link da minha vida social, da vida do doente até a pessoa sadio, é dessa forma, nunca olhar a pessoa como quem olha por trás, sempre olhar para ele pela frente, porque por trás você vai realmente ver um defeito, você não vai ver um rosto, você não vai ver uns olhos, a não ser que a pessoa seja aleijada, que esteja a cara virada para trás. Mas, a não ser isso aí, você não vai ver um rosto, não vai ser os olhos, a não ser que seja um monstro. Como ser humano, você vai ver sempre, ele tem sempre os dois lados. Tem o lado da frente e o de trás, tem o lado esquerdo e o direito. Tem também o lado de dentro e o de fora, que a gente também tem que fazer essa análise. Tem o lado de dentro e o de fora. E, às vezes, aquele lado que você não vê é o que é o melhor, que é o lado humano da pessoa, e você, muitas das vezes, não vê, e já julga a pessoa. Então, nós temos que ver as pessoas dessa forma. Isso é um link que eu faço da vida para que ela seja melhor. Sim, Zé. Tem um comentário aqui da Mari. Parabéns, temos uma consciência linda sobre autoconhecimento e saúde mental. Lindo relato. Ela está falando da sua fala. Acho que nós temos outro aqui, deixa eu ver. Muito bom te escutar sobre a importância de todos sermos vistos como cidadãos de direitos, da Monique. Obrigada pelos comentários. Vocês têm alguém que quer falar, comentar alguma coisa, se posicionar? Fique à vontade. Não? Ok. Zé, um outro fator também que a gente sempre menciona, né, que traz uma questão de bem-estar, traz uma saúde mental para a gente, que traz felicidade, é a questão da espiritualidade, né? Cada um tem a sua espiritualidade. Uns mais ligados à religião, que é a coisa mais formal, mais ritualística. Outras, por exemplo, para mim, espiritualidade já está em contato com a natureza, são as plantas, são os animais. Mas é importante você ter algo transcendental, algo que te emocione, que te coloque em contato consigo mesmo e com o mundo, com o planeta, com a vida. Né? Então, a espiritualidade ela é um forte mecanismo que traz um senso de vida para a pessoa, né? É um motor de bem-estar mesmo. Né? Algumas pessoas veem isso como uma coisa, por exemplo, de você fazer uma meditação, você ter um contato com os animais, você ter um animal de estimação. Cada um tem sua forma de trabalhar a espiritualidade. É verdade, Verinha. Pode falar. Eu, por exemplo, eu sempre criei muito animal. Aqui, eu gosto de gato demais. Para mim, eu acho que o gato é uma onça domesticada, sabe? Eu acho lindo demais. Inclusive, eu parei de criar. O meu último gato tinha 17 anos. Eu nunca vi na vida dizer que um gato durasse 17 anos. Eu tive um aqui que eu criei ele com tanto carinho, igual se criou a criança. Eu dava mamadeira para ele, entendeu? Ele viveu 17 anos. E não morreu aqui em casa. Diz que o gato é tão esperto que quando ele vai morrer, ele some para não deixar o dono com saudade. E aí ele viveu 17 anos aqui com a gente, mas eu criava 8. E aí os vizinhos foram matando os meus gatos, a comida aqui sempre sobrando, o suficiente para eles comer e sobrar para nunca ter que pegar as coisas nas casas dos outros. Mas
Você sabe, o gato é um animal que você não vai poder prender ele tem a liberdade dele, né? E aí, então, os bichinhos andavam aqui nas casas dos vizinhos, e então eles foram matando eles envenenados. Então, eles vinham morrer aqui em casa, e isso me chocava muito, me deixava muito triste, porque eu criei sempre todos eles como os filhos. Eu tenho meu filho, mas eu tinha mais os meus filhos. Você veja só que meus animais, até o meu sobrenome ele tinha. Esse gato meu, o nome dele era Mustafa. O meu nome é José Alves Ribeiro, eu chamava ele Mustafa Ribeiro. No documento dele, eu tenho até hoje, o nome dele é Mustafa Ribeiro. O meu menino tem um cachorro aqui, que o nome do cachorro é Max. E o meu menino, o nome dele é Luiz Guilherme da Silva Ribeiro. Então, o cachorro dele é Max Ribeiro da Silva. Então, assim, nós temos os nossos animais aqui, a gente não está falando que eles são gente, mas nós temos eles com o nosso sobrenome para garantir o amor que a gente tem por eles. Então, veja bem, estar em contato com essas coisas que você está falando, para mim, é o maior prazer que eu tenho na minha vida. É simplesmente de bater um bom papo com uma pessoa do bem, que a gente sabe que tem muita gente do bem, e tem uns que não faz tanto bem, mas é aquilo que a gente estava falando, cada um tem o seu direito de ser quem é. Bater papo com uma pessoa do bem é uma coisa muito sadia, cuidar dos animais é uma coisa maravilhosa para mim. Quando eu estou em contato com a natureza, como você falou, a coisa que mais me traz benefícios mesmo. Por exemplo, eu estar num córrego, assim, dentro daquela águazinha clarinha, vendo aquelas piabinhas subindo e descendo aquilo ali, eu tenho capacidade de ficar um dia em pé ali naquele local, sem me alimentar, só olhando aqueles peixinhos passando, subindo e descendo ali, daquele jeitinho deles. E outra coisa também que uma vez uma pessoa me falou, só Zé, você tem religião? Eu digo, olha, cara, na verdade, eu acredito muito em Deus. Eu vou em qualquer igreja que você possa imaginar. Eu não tenho esse negócio de dizer assim, eu vou em tal igreja, não. Eu vou em qualquer uma, porque para mim, em todos os ambientes que falam em Deus, eu me sinto bem. E ele me falou o seguinte, olha, isso é muito importante, porque uma pessoa que falar para você que não tem religião, por mais que o cara acredite até no demônio, mas ele tem que ter uma religião, porque pessoas que não têm religião, ele não pode ser um ser humano. Então, quando você trata esse fator de uma religiosidade, algo fundamental para que a gente possa estar envolvido, é muito importante. Isso realmente ele dá um crescimento espiritual muito grande na gente também, tanto religiosamente como cuidar dos animais, que é uma criação também de Deus, que é totalmente fora do contexto humano, mas eles passam a interagir com você, parecendo que é um ser humano também. Então, isso é muito importante. Inclusive, para falar a verdade para você, para o meu tratamento, isso foi um fator muito importante, viu? Eu melhorei muito, mas muito mesmo, tanto mentalmente como espiritualmente, quando eu passei a cuidar dos animais assim como eu estava cuidando de uma criança. Eu melhorei muito, muito, aprendi a amar mais, aprendi a saber que para amar não precisa de ser um ser humano, para você amar, você pode amar qualquer coisa, desde que essa coisa te faça bem, que te agrade, você pode amar. Tudo isso é muito importante para o bem-estar de uma pessoa que tem um problema sério de saúde mental. E aí, deixando aí para os nossos telespectadores aí que estão ouvindo a gente aí do outro lado, quero falar para vocês, gente, vocês que estão ouvindo a minha fala aí, eu sou uma pessoa totalmente comprometida à saúde, mas eu estou muito bem, eu tomo 32 comprimidos todo dia, sou obrigado a tomar para mim estar bem, porque são muitos casos de problema de saúde que eu tenho consciência que eu tenho que tomar esses remédios para estar bem, eu sei que eu tenho que tomar eles, eu aprendi que eu mesmo é que tenho que tomar, ninguém tem que estar me ensinando a tomar, eu sei quantos eu tenho que tomar, sei quais são eles, todos eles, e outra coisa também, uma das coisas que eu tenho mais consciência, quando eu vou ter uma crise, eu também já sinto que vou ter a crise, já aprendi a ter esse conhecimento, já analisei a minha própria vida, já aprendi fazer uma análise dessa situação, conheço quando eu vou ter uma crise, já me preparo para ter a crise e não sofrer muito com ela. Quando eu vou ter um problema de epilepsia, eu também já sinto que eu vou ter aquele problema, já falo com a minha esposa, eu vou ter um desmaio, a gente já prepara aqui um sofá, uma cama, qualquer coisa, já tem aquela crise ali mesmo, ali eu já passo aquela crise, e a partir dali eu fico beleza, falo para ela, nessa situação, se chegar até 5 minutos eu acordar, não precisa de chamar ninguém de hospital para me socorrer, até 5 minutos eu posso estar realmente dormindo por causa da crise, então se passar de sair, tudo bem, que ela possa pedir socorro, mas até 5 minutos é normal que eu fique,
Então, eu já passei isso para ela, tem conhecimento e condições de estar passando isso aí para ela, certo? Então, assim, muitas das vezes vocês vê pessoas que têm problema de saúde e não valorizam a pessoa, mas todas as pessoas que nem nós, se tiver bem acompanhado, tratado e procurando sempre aprender as coisas cada dia, que a gente nunca sabe nada, mas está sempre procurando aprender. O importante da gente é sempre procurando aprender. Então, se vocês estiverem cuidando de pessoas que têm problema de saúde mental e que acontecem essas coisas e ele não tem como se virar, não tem como entender o que está acontecendo, a partir de hoje, a partir dessa minha fala, vocês passem a entender, conversem melhor com eles, para que eles possam começar a entender o que está acontecendo com eles. Então, um abraço para todos vocês. Eu sei que foi. Peraí, não acabou ainda não, Zé. Não acabou ainda não. Eu sei, mas eu já estou mandando esse abraço, porque a gente pode entrar em outros momentos que não vai esse abraço, né? Tá Já estou deixando um abraço para todos vocês e que todos vocês passem a ver essa nossa conversa de hoje como uma construção para o futuro. Sim. Eu só gostaria de saber se alguém quer fazer um comentário. Não? Então, eu gostaria, a gente já está encerrando, eu queria que você falasse, Zé, desses fatores todos de proteção que a gente discutiu hoje, o que você acha que é mais importante para se evitar um transtorno mental? Dentro da vida de uma pessoa, o protagonismo, autonomia, a esperança, a autogestão, a espiritualidade, a conexão social, a autoestima, né? A identidade, os papéis sociais valorizados da sociedade, identidade de grupo, a educação emocional da pessoa. O que você acha que é mais importante para se evitar uma pessoa entrar em crise de uma saúde mental? O que é o mais fator protetivo da saúde emocional da pessoa? Olha só, o que eu acho, assim, no atual momento, o que eu entendo que é o mais importante, duas coisas que eu vou colocar como importante. O mais importante, entre todas essas situações, é que quando essa pessoa tiver um problema, você tratar ele como um ser humano, não tratar como um miserável, como eu já falei no primeiro momento. E, ao ver essa pessoa com algum problema, você sempre fala para ele, olha, você é um cidadão, cara, não se deixe se levar por qualquer situação, não. Você é uma pessoa do bem, você faz bem às pessoas também, você está com a gente, você faz bem a gente. Nunca derrube o cara, porque derrubar a pessoa é uma coisa muito ruim. Então, valoriza ele. É a melhor coisa que você tem para nunca deixar que uma pessoa tenha crise. É sempre estar valorizando ele, falando para ele as importâncias que ele tem na sua vida, o quanto ele é cidadão, o quanto é importante para ele estar perto de você, o quanto você se sente bem estar com ele, e valorizando sempre a pessoa. Valorizar a pessoa o máximo possível que você puder é um grande fator para que ele não fique entrando em crise, porque muitas das vezes as pessoas, por não se sentir valorizado, ele começa a entrar numa tristeza pelo valor que ele não é tido, as pessoas não repassam para ele aquele valor que ele sente que tem, e aí chega um momento que ele só pensa que tem e as pessoas não conseguem enxergar nele esse valor que ele tem, e aí ele passa a ter crise, porque ele pensa assim, poxa, mas eu procurei tanto a valorizar as coisas, mas eu não recebi o valor devido. Aí é um fator para essa pessoa cair na tristeza e aí ter crise. Então, se você sempre valorizar a pessoa, e aí isso é independente de ser eu que te conheço, você que me conhece, ou qualquer ser humano. Se você vê a pessoa, meu amigo, mas você está bonito, rapaz, você está ótimo, você está bem, maravilha, você hoje está uma pessoa maravilhosa. Fala sempre hoje da pessoa com carinho. Isso é um fator importante para que essa pessoa não tenha crise. Sim, legal essa coisa que você falou, né? Que é a relação humana, né, Zé? Esse relacionamento, essa troca entre as pessoas, né? Esse feedback, esse incentivo, esse tapinha nas costas, um moral elevado para a pessoa, é importante nas relações sociais, né? E isso na família é muito importante que já comece desde cedo, né? Então, já dá carinho para a criança, dá conforto para a criança, conforto emocional, não só conforto físico, mas conforto emocional, a criança se sentir segura, se sentir protegida, se sentir amada,
né? Ela vai levar isso para o resto da vida e vai protegê-la de uma crise, com certeza, né? Então, a Pois é, família... Sim. olha só, Verinha, que coisa mais engraçada isso aí que você está trazendo. Olha só, o meu filho, ele fez 29 anos, agora dia 17 de setembro. E, por incrível que pareça, a minha esposa fala para mim que os tios dela, por parte de pai, teve muitos que morreu sem namorar, sem casar, sem nada. E eu, um dia desse, eu cheguei para o meu filho e eu perguntei para ele, ô Guilherminho, eu nunca vi você com a namorada, eu nunca vi você com um namorado, o que que o meu filho... Eu quero saber de você quem é a pessoa que está na minha casa. Porque eu quero saber de você, meu filho, se você for homossexual, ou se você não quiser namorar porque você não quer, não vai ter nenhum problema comigo. Você vai ser meu filho, vai ser amado da mesma forma. Se você chegar para mim e disser assim, olha, eu não gosto de mulher, mas eu gosto de homem, eu vou estar te dando todo o apoio para você trazer a pessoa que você gostar aqui para dentro da minha casa para a gente conversar como amigo. Eu quero ser amigo da pessoa que vai estar com você. Não vai ter nenhum problema, porque, veja bem, Verinha, inclusive é uma das coisas que nós não tocou, mas é uma das coisas que tem afetado muito, mas muito mesmo, isso não é pouco de jeito nenhum. São duas coisas que eu vou falar para você hoje. Duas coisas que têm afetado muito mentalmente as pessoas, é a não compreensão das famílias pela opção dos filhos ou das filhas gostar de quem gosta. O segundo fator também que tem trazido um transtorno mental tremendo, que a gente precisa de, urgentemente, abrir políticas mais voltadas para essas discussões, que tem a lei, mas não tem a política voltada para o assunto. Proteção aos nossos negros, que eu estava falando, inclusive, ontem, os brancos estão com uma dívida impagável para a gente, porque, no primeiro momento, eles nos compraram como animal de carga para eles. Mas não foi só isso que eles fizeram com a gente. Eles têm também uma dívida moral com a gente, que eles não estão dando conta de pagar e precisa dessa dívida ser paga, porque os nossos negros estão sofrendo com tanto desapego das pessoas, os brancos, não estou querendo aqui desrespeitar ninguém, mas a maioria das pessoas ricas no nosso país tem vergonha de trabalhar, quando nos países de primeiro mundo as pessoas ricas se vangloria por as pessoas estar vendo que eles estão conseguindo enriquecer porque estão trabalhando. Os ricos do nosso país, eles têm vergonha de trabalhar. E os brancos, vamos falar assim, a gente sabe que os brancos de hoje, a maioria já tem consciência, mas os nossos brancos do passado, a gente sabe disso, que eles fizeram os negros de animal de carga para eles toda a vida. Então, eles têm uma dívida grande demais com a gente nesse sentido, e não só a dívida da escravidão, mas tem a dívida também da questão ética moral que eles não tiveram para com a gente. Então, a gente precisa de abrir política mais voltada para as pessoas, porque os nossos negros estão adoecendo com o desapego que a sociedade está tendo por eles, com esse indivíduo desse presidente que nós estamos tendo aí, que é um fake news na vida total, de fazer desfeita com as pessoas dessas qualidades, inclusive de despertar ódio por uma doença que matou já mais de 500 mil de pessoas no nosso país, e até hoje ele não respeita isso, nem ele, nem os filhos deles, e isso traz um desconforto mental para todos nós, mas em especial para os negros que não são valorizados e para as pessoas que não são compreendidas por a família não entender que eles têm o direito de gostar de quem quer que eles sejam. Então, eu tenho uma mente muito aberta para falar para os meus filhos e apoio os meus amigos, minhas amigas que gostam de pessoas do mesmo sexo, porque, para mim, o que define a pessoa não é a sexualidade dele, mas sim o caráter dele, é que define quem é ele, não o que ele faz como pessoa para ele mesmo, mas sim o que ele tem como propriedade, a caráter ao público. Isso é que define a pessoa, não a sexualidade dele. Então, sim, isso precisa ser discutido com muita clareza, com muita educação, para que as pessoas também não se sintam feridas ao ser discutido o assunto, porque muitas das vezes também tem que pensar e entender em que campo a gente está lidando, em que campo a gente está passeando, porque muitas das vezes também você pode achar que você está passando algo para a pessoa para proteger ele e acaba que você vai estar magoando essa pessoa. Então, você tem que lidar e lidar com carinho, com respeito, para que a pessoa possa entender que você está ajudando e não maltratando. Sim. Essa questão do estigma, né, contra o negro, estigma contra os homossexuais,
é um problema sério, né, que traz muito sofrimento, traz muita angústia para as pessoas, né? Nós temos aqui a Daiane, ela fez um comentário aqui muito bom, Zé. Respeito às singularidades de cada um, todos temos nossas particularidades e somos pessoas de direitos, independente da situação. E reconhecer as nossas limitações e potencialidades são o caminho para o bem-estar. Obrigada pelo comentário. Alguém quer fazer algum comentário? Ok. Zé, e sim, você falou uma coisa muito importante, né? Que é um pouco do que a gente estava trabalhando, a questão da autoestigma com autoestima, né? Porque a pessoa não recebe, não tem uma relação de respeito com a sua identidade, com quem você é, né? Você está falando, preconceito contra negro, por exemplo, é preconceito contra a pessoa, o que é a pessoa, né? É o mais íntimo da pessoa, é o que ela é, né? Então, realmente, Exatamente. o estigma traz um desconforto, o estigma traz um sofrimento, uma angústia emocional muito grande e que abala a autoestima da pessoa, né? Então, abalando a autoestima da pessoa, ela tem mais dificuldade para alcançar o bem-estar, para ser protagonista da sua própria vida, de sonhar com as coisas para você, de sonhar para realizar projetos, de buscar realizar coisas, porque existe barreira. Realmente é um problema muito sério. César, a gente tem 3 minutos, eu gostaria que você fizesse as considerações finais com relação a esse tema que nós estamos discutindo hoje, os fatores protetivos da saúde mental. Fique à vontade, considerações finais. Pode falar. Então, nesse momento, eu queria muito agradecer a forma com que vocês me ofereceram a condição de estar falando sobre esse assunto hoje com todos vocês. E também deixar um fortíssimo abraço aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, vocês, gente, que fazem com que o nosso trabalho siga em frente. E, assim, nós não poderíamos ser nós mesmos se a gente não tivesse a nossa compreensão que nós estamos tendo. Então, eu quero agradecer a todos vocês por ter oferecido essas condições de a gente estar podendo falar nesse momento desse assunto. E, para mim, Verinha, que agradeço muito, agradeço aí também o Dr. Walter, todo mundo que está envolvido nessa live nesse momento, todo mundo aí da mesa também. E, assim, deixo o meu forte abraço a todos, e foi a semana que eu me senti mais feliz dentro de todo o trabalho que nós vem fazendo, foi essa, porque a gente pôde falar de temas adversos e que eu tenho certeza que nós alcançamos o nosso objetivo do que nós estávamos querendo falar. Eu agradeço a todos e é isso aí, um abraço a todos. Ok, a Leire está falando, nós que agradecemos a oportunidade de escutar vocês. Obrigada, Leire, desculpa se eu estiver falando errado o seu nome. Muito obrigada a vocês pela participação, muito obrigada a você que está assistindo pelo YouTube, parabéns à organização do evento, muito obrigada pelo convite e até mais.